Convidado. Convidado de João Matos é Filipe Vasconcelos Romão, professor da Universidade Autónoma de Lisboa. O nosso convidado de hoje é Filipe Vasconcelos Romão, professor na Universidade Autónoma de Lisboa, mas também noutras universidades, nomeadamente professor visitante numa universidade do Uruguai, especialista da América Latina e da Europa. Para si, que é europeu e que trabalha com essas questões da América Latina, como é que vê uma visita de um presidente francês Hollande a Cuba? Vejo como mais um sinal inserido numa lógica de aproximação entre o Ocidente e Cuba. A União Europeia já tinha os países da União Europeia, um relacionamento bastante fluido com o regime cubano. Aliás, desde o final dos anos 90, com a visita do Papa João Paulo II e do próprio rei de Espanha a Cuba, que isto tinha demonstrado que começava a haver alguma fluidez nas relações entre a Europa e Cuba. E agora num contexto em que os próprios Estados Unidos estão numa trajetória de aproximação à Havana e Havana em aproximação a Washington, é desta forma, de uma forma de maior proximidade e de um intensificar do relacionamento que deve ser lida, deste aumento das visitas e um aumento dos contactos, da intensidade entre o Ocidente, entre a Europa e os Estados Unidos e Cuba. Porquê toda esta correria dos dirigentes cubanos, dos americanos e europeus, no caso da França? O que é que a França pode fazer em termos de negociações e de cooperação com Cuba? Penso que até já foi a nível setorial assinado um acordo na área de saúde e em áreas mais específicas de políticas públicas. A França sempre teve um posicionamento dentro da própria União Europeia, uma via própria em relação às políticas norte-americanas, e que também é neste contexto que se insere a questão cubana. Eu penso que seria importante fazer aqui 2 ou 3 pontos, mais do que a própria aproximação de França a Cuba, é a inserção da aproximação francesa a Cuba no contexto da aproximação ocidental. E esta aproximação ocidental é estimulada sobretudo pela administração Obama e pela presidência cubana. O presidente Obama está nos 2 últimos anos dos seus 8 anos de mandato, portanto já não tem eleições, já não pode ser reeleito e já não tem eleições para o Senado e para a Câmara dos Representantes pelo meio. Já vamos desenvolver essa questão dos Estados Unidos. Para já, ainda sobre a França, esta visita do presidente Hollande não pode ser vista também como um presidente francês, um presidente europeu que quer marcar presença em Cuba, precisamente porque os americanos estão a querer entrar em Cuba? Pode ser feita essa leitura dentro daquela lógica de uma política paralela? Eu penso que sim. A questão é que, efetivamente, Cuba neste momento é um território, uma economia por abrir, por explorar, é um território politicamente apetecível e todos os grandes líderes ou as principais potências que vão responder a esta abertura, tentando marcar, de certa forma, o seu território. Pelo que há oportunidades ao nível político, ao nível social, ao nível económico, que os franceses não quererão, com certeza, perder, sobretudo, comparativamente à entrada dos norte-americanos que estão ali mais perto. Penso que essa lógica também pode ser entendida. E também não há que esconder que temos uma presidência francesa que está debilitada do ponto de vista político, do ponto de vista da sua popularidade, e que todos os elementos de política externa que permitam afirmar a dimensão externa de França são elementos que são importantes numa perspectiva de uma hipotética recuperação ou valorização presidencial. Agora os Estados Unidos, Obama e esse célebre aperto de mãos entre Obama e Raul Castro, abrindo assim caminho para uma retoma de negociações diplomáticas, mas para já, em termos concretos, ainda não vimos nada. Sim, bem, há que ver que era prevista a abertura de representações diplomáticas, creio que com o nível de embaixada agora em abril, ainda não se deu esse passo. Temos que ver que 2 países que estiveram durante 50, quase 60 anos, 55 anos de costas voltadas, num ambiente de perpetuação ou de prolongamento da Guerra Fria naquela área, não é de um dia para o outro, não obstante o aperto de mão e o caráter simbólico e a importância que os símbolos têm nestes contextos de política internacional, não é por esse fator, não é por esses estímulos que as coisas, depois do ponto de vista prático, se tornam mais fáceis. Portanto, há todo um sistema, uma administração dos 2 lados, com estruturas burocráticas, com, no caso dos norte-americanos, com uma democracia política e com entraves
e com oposição a este retomar de relações diplomáticas que demoram a voltar, que impedem um olear, um funcionamento imediato, uma reação imediata das estruturas aos anseios políticos e às movimentações dos políticos. Para já, em termos práticos, os americanos têm ido à ilha, em termos turísticos, e há também um certo movimento de americanos, antigos proprietários em Cuba, que querem reaver as suas propriedades que foram nacionalizadas. Acha que isto vai ser fácil? Não, claro que não, porque uma coisa é o retomar de relações diplomáticas. O retomar de relações diplomáticas são um sinal que o próprio regime cubano está a caminhar no sentido de alguma abertura, mas uma abertura que será com toda a certeza gradual e não é de um dia para o outro que nós vamos ter, porque as relações diplomáticas foram retomadas, toda uma transformação ou todo um regresso ou um retrocesso do ponto de vista das políticas desenvolvidas ao longo dos últimos 55 anos. Não é de um dia para o outro que se voltar a privatizar terras, empresas, propriedades que foram nacionalizadas. Tudo tem os seus tempos e nada garante que sequer nesta geração isso aconteça. Nós temos outros exemplos históricos. Temos o exemplo histórico da Europa do Leste, em que tudo foi muito mais rápido do que poderia pensar-se, por exemplo, com a queda do Muro de Berlim nos anos 80, mas o regime cubano, tal como, por exemplo, o regime chinês, tem especificidades que não se coadunam com uma situação, com um paralelismo em relação à rapidez do que ocorreu noutros regimes de natureza autoritária ou de outros regimes comunistas. Houve aqui, neste processo, uma pessoa que teve um grande papel, que é o Papa Francisco, um latino-americano, argentino, que nessa tentativa de reaproximar os Estados Unidos e Cuba, e que recebeu Raúl Castro. Aliás, o Papa vai visitar os Estados Unidos. Como é que vê esse papel do Sumo Pontífice? Eu penso que o papel do Papa Francisco é importante, justamente pelo contexto cultural, geográfico que referiu, a sua origem latino-americana, portanto da América Latina Hispânica, mas não podemos esquecer que a própria Igreja e Cuba há mais de 15 anos que começaram a aproximar-se, ainda no tempo de Fidel Castro. Já referi há pouco a visita do Papa João Paulo II no final dos anos 90 a Cuba, a Havana, e também as próprias idas de Fidel Castro por essa altura, o regresso às terras, à Galiza, aos locais de onde eram originária a sua família, na altura com o governo de direita em Espanha, e referindo a sua educação, a sua base jesuíta e uma aproximação, inclusivamente a algum pensamento da Igreja. Isto são questões que já vêm do passado. Agora que fala da Espanha e de Fidel Castro, o senhor é especialista da Espanha, fez o seu doutoramento na Espanha. E Espanha nisto tudo, como é que são as relações da Espanha e Cuba? Sim, o meu doutoramento é sobre Espanha. Foi feito em Portugal, mas estive em Espanha Exato. também. A Espanha insere-se dentro de um contexto em que atualmente não podemos esquecer-nos que já tinham sido dados alguns passos por parte dos governos, inclusive dos governos à direita em Espanha. E Espanha tem feito um trabalho ao longo dos últimos 20 anos de aproximação, mesmo quando isto aparentemente contraria alguma lógica ou alguma afinidade ideológica que pudéssemos tentar encontrar. Há grandes investimentos espanhóis em Cuba, no setor hoteleiro, já há mais de uma década. Há grandes cadeias que, com a abertura no final da Guerra Fria de determinadas áreas de Cuba ao setor turístico, já estão a atuar em Cuba há bastante tempo no âmbito privado, obviamente, e não no âmbito estatal. Pelo que o papel de Espanha muitas vezes não é tão visível quanto, por exemplo, o papel ou a dinâmica gerada entre os Estados Unidos e Cuba ou a própria Igreja Católica e Cuba, mas eu creio que é um papel que está feito já há algum tempo. No entanto, há momentos de alguma tensão sempre, nomeadamente com alguns políticos espanhóis e o próprio governo em relação aos prisioneiros, aos exilados cubanos e aos prisioneiros políticos em Cuba. Há alguma tensão nesse sentido, que é evidente. E a questão das liberdades públicas, não há liberdade de imprensa. É verdade, é um facto. E há uma reclamação ou uma exigência histórica por parte dos governos espanhóis de direita ou de esquerda nesse sentido. No entanto, na prática, há capital espanhol em Cuba, há investimento espanhol em Cuba e esse investimento espanhol tem-se mantido relativamente estável e tem encontrado uma receptividade com estabilidade em Cuba. Mas com toda esta revolução, digamos assim, cultural e esta abertura de Cuba a países ocidentais, americanos
países europeus. Cuba, depois de todos esses anos de comunismo e de ditadura, vai estar à altura de lançar projetos de investimentos nos vários setores? Eu julgo que sim, por uma questão de sobrevivência do regime, do Estado, da economia cubana. Se olharmos para a história, o que é que nós verificamos? Que Cuba teve um grande apoio soviético e que o próprio Fidel Castro não tinha bem um guião da sua revolução muito bem definido, que acabou por ser o contexto geopolítico da Guerra Fria, que acabou por ditar um alinhamento com a União Soviética. Nós vemos uma Cuba numa profunda crise no início dos anos 90 em função da ausência desta parceria com os soviéticos, que retiram o apoio e deixam de ter a capacidade, já como Rússia, de continuar a dar o apoio que os soviéticos davam a Cuba. Depois vemos um início, na segunda metade dos anos 90, de uma recuperação de algum investimento, de uma procura de algum espaço de atração de capital e de apoio de outros países ocidentais. Mas é possível modernizar rapidamente Cuba? Deixe-me só concluir, só por um aspecto importante. É que, a partir do início dos anos 2000, o grande apoio de Cuba naquela região é a Venezuela. E este é o ponto. Portanto, houve uma certa substituição que coincide com uma recuperação do ponto de vista político, do ponto de vista económico de Cuba, em função do apoio que a Venezuela dá a Cuba ao nível energético, ao nível petrolífero, ao nível político internacional. Exato, trocar petróleo por médicos. Por médicos, por exemplo. E também ao nível da próprio relegitimar, de certa forma, de um modelo de esquerda na América Latina. Porque não é só Venezuela, o governo da Nicarágua, o governo do Equador, o governo da Bolívia. E o Brasil, onde o senhor se encontra neste momento e onde há médicos cubanos. Já agora, como é que esses médicos cubanos estão a funcionar no Brasil? Bem, em relação a isso eu respondo-lhe já, só para concluir que com a decadência da Venezuela dos últimos meses, Cuba precisa de encontrar um novo modelo se não quer afundar-se, digamos, com a Venezuela que está à beira de se afundar. Em relação ao Brasil e a Cuba, o Brasil nunca teve, apesar de dialeticamente ter e haver formalmente, e ao nível do discurso, um respeito grande, notório, entre Lula e Fidel Castro, entre Lula e Raul Castro, que é continuado em parte com Dilma, mas nunca houve um alinhamento como houve com outros regimes, com outros Estados na América Latina. Essa é a primeira questão. A questão dos médicos cubanos no Brasil, do meu ponto de vista, é uma questão mais simbólica do que efetiva, porque estamos a comparar um país com 10 milhões de habitantes com um país de 200 milhões de habitantes. Que a entrada dos médicos cubanos aqui no Brasil foi vista, não de agora, isto é uma questão que tem já largos meses, mais de um ano, foi vista por setores mais à direita dentro desta grande tensão que se vive no Brasil neste momento e que se tem vivido desde momentos anteriores à reeleição da Presidente Dilma. O que se tem assistido é que essa vinda de médicos cubanos para o Brasil é aproveitada politicamente para ser criticada numa tentativa de associar o exercício do poder por parte do PT ao regime comunista cubano. O que na prática não acontece, porque o Brasil nunca alinhou sequer, nem Lula nem Dilma alinharam sequer com Cuba. Ou por outra, na prática alinharam tanto com Cuba como Fernando Henrique Cardoso nos anos 90. Não é uma novidade. O bom relacionamento entre o Brasil e Cuba não é uma novidade, uma inovação PT. Cuba, com esses investimentos todos do Ocidente, vai estar à altura de modernizar as suas vetustas infraestruturas. Por exemplo, fala-se muito no setor da saúde, que é muito desenvolvido em Cuba. Isto não é mais um mito? Não acredito que seja um mito. Eu acho que a abertura se faz justamente por estímulos e pela necessidade de encontrar algum apoio económico. Eu não acredito que Cuba julgue que esse apoio económico vem de transferências diretas de um Estado ou de ajuda pública ao desenvolvimento transferida diretamente do orçamento dos outros Estados ou do orçamento da União Europeia para Cuba. Penso que isto não são tão inocentes ao ponto de acreditar que isto vai acontecer, pelo que alguma abertura económica gradual vai ser necessária para que efetivamente comece a fluir esse capital ocidental a Cuba, que permita uma recuperação económica ou que permita essa questão de voltar a requalificar ou de requalificação das infraestruturas cubanas, de reconstrução do ponto de vista dos edifícios da Havana, que muitas vezes vemos na televisão como estando profundamente degradados. Não, tudo isto tem, obviamente, um custo. E esse custo é uma abertura política e uma abertura económica que permite ao capital que vai ser investido, permite ao capital que vai entrar, ter garantias de que o capital tem segurança, que
o investimento é seguro e que eventualmente será rentável. Mas em segunda dimensão, a questão da segurança é fundamental para a atração do capital, porque não vai haver aqui transferências diretas com a crise que os outros países estão a viver e com as dificuldades financeiras que a generalidade do Ocidente vive, de certeza que não será, esse apoio financeiro não será através de transferências diretas Estado a Estado. Raul Castro é um homem do passado, é um homem da ditadura com o irmão Fidel Castro. É ele, paradoxalmente, que vai ser o modernizador de Cuba? Paradoxalmente, eu creio que sim, porque Raul Castro sempre afirmou a sua presidência desde 2006, creio que quando assume a chefia de Estado, na prática, a chefia cubana, eu creio que ele sempre se afirmou como alguém que pretendia fazer algo diferente e não como a mera continuidade do irmão. E muitas vezes o que nós temos é que líderes aparentemente, e acontece, líderes aparentemente com mais idade conseguem levar a cabo, em função da experiência e do conhecimento profundo que têm dos regimes que lideram, conseguem levar a cabo mudanças mais eficazes, não digo que mais profundas, mas mais eficazes do que novas lideranças que surjam e que pura e simplesmente tentem lançar uma tábua rasa sobre aquilo que anteriormente estava no poder. Portanto, muitas vezes a ligação ao anterior regime é vista como um fator negativo e a idade é vista como um fator negativo. Mas pode haver um pensamento no sentido inverso, pode haver um pensamento, uma linha de raciocínio que nos leva a observar a forma como a idade e a experiência e o conhecimento que se tem das infraestruturas que se querem transformar são importantes para a própria transformação das infraestruturas. Filipe Vasconcelos Romão, especialista português da América Latina e Europa, era o nosso convidado.